Ontem na meditação nós falamos sobre a autoridade exercida com caridade, né? A gente geralmente não expõe, mas é uma coisa pública. Eu queria lembrá-los de uma história de um amigo que tinha muitos subordinados, né, empresário, e ele falava o quanto que às vezes ele tinha necessidade de ser temido. Ele achava que o respeito vinha de um certo medo que ele punha aos subordinados dele. E depois, claro, Jesus Cristo fez uma obra no coração dele de conversão e hoje os subordinados olham para ele com um olhar de admiração. Ele disse que quando ele mudou, se converteu, virou um católico de verdade, ele já não tinha mais desejo de que ninguém sentisse medo dele, mas pelo contrário, ele via que precisava salvar os funcionários dele, né? E muitos funcionários tem funcionário que até se tornou católico por causa do jeito da transformação dele. Eu só queria começar lembrando um testemunho da meditação de ontem, que nós precisamos exercer a autoridade em Cristo e aí nós vamos conseguir também salvar muitas pessoas. O que também é um contra-testemunho, alguém que se diz católico, mas não sabe exercer a sua autoridade em Cristo. Vamos então hoje, nesta quinta-feira, meditar aquela passagem onde Jesus conta a história do pobre Lázaro e do rico. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora das Graças, São João Bosco. Então vamos lá, o Evangelho de São Lucas, pega aí, no capítulo 16, versículo 19. O Senhor Jesus conta esta história. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na mansão dos mortos, no Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te que durante a vida recebestes teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar aqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés e os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Meus irmãos, essa passagem ela tem várias informações, camadas de interpretação, né? Uma delas que nós podemos entender é que às vezes algumas pessoas usam para falar que não pode haver comunicação dos mortos conosco. Primeiro, o texto não fala que não pode haver. O texto só fala que não é necessário. Segundo, que às vezes as pessoas não observam, o texto que Nosso Senhor conta, ele parte já de uma ideia de que a pessoa quando morre ela não fica inconsciente. Ela continua consciente,
né? No caso aqui não tem o julgamento ainda, porque Jesus Cristo não foi para o céu, mas que já existe um espaço para os justos e um espaço para os injustos. E ele já fala da consciência, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não acreditasse que depois da morte a pessoa ficaria consciente, ele falaria, eles morreram e ficaram dormindo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitos católicos acreditam numa ideia, que não é católica, de que depois da morte a alma fica inconsciente, né? Inconsciente não fica. E esse conhecimento já era um pouco claro na época de Jesus Cristo. Talvez você possa usar alguma passagem do Antigo Testamento para dizer desta inconsciência da morte. Mas não é válido porque Deus foi revelando aos poucos cada coisa e na época de Jesus já se tinha essa compreensão da consciência após a morte. Talvez não fosse por todos, mas o Senhor Jesus usa desta informação, desta verdade que já era conhecida ali. Meus irmãos, então, a primeira coisa que eu gostaria que nós olhássemos é o fato de que o homem rico, ele não tem nome. Muitos estudiosos e pessoas místicas apontam isso. Ele não tem nome. Lázaro tem nome. Lázaro é chamado pelo nome. Essa é uma dignidade de filho, né? Nós não sabemos se isso é uma parábola, se foi um fato. Nós sabemos que Nosso Senhor contou essa história. O que eu gostaria que vocês observassem é o fato da confiança. Lázaro tem em Deus a sua única segurança, já que no mundo ele não tinha nada que ele pudesse ter segurança. Já o rico, ele tinha sua segurança e sua vida baseada nos bens materiais. Ele chegava no ápice de dar esplêndidas festas todos os dias, o que parece até humanamente impossível, mesmo que você tenha muito dinheiro, mas uma hora a gente cansa. Era alguém que vivia e tinha a sua segurança e a sua vida nos bens materiais. Lázaro não. Lázaro não tinha nada para se apoiar. Só Deus. Então, depois que eles morrem, e aí um vai para o sofrimento, outro vai para o seio de Abraão, acontece que o rico tenta dizer assim para ele, né? Quando ele vê Abraão, ele grita, pede ajuda. Por fim, ele fala, olha, manda Lázaro avisar os meus familiares, né? Meus irmãos, meus 5 irmãos. E aí, Abraão fala, não, eles já têm os profetas e a lei. A lei e os profetas. Isso daqui, a lei e os profetas, era até então a palavra de Deus. Não tinha o Novo Testamento, né? Era o que eles tinham. Então ele fala, escuta a palavra de Deus. Eles precisam escutar a palavra de Deus. E ele fala, não, mas se Lázaro for, eles vão acreditar. E aí Abraão fala, não, mesmo se alguém ressuscite dos mortos, se eles não escutam a lei e os profetas, eles não vão acreditar. Na verdade, tem uma informação aqui, meio que uma indireta, né? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo conta essa parábola, ou essa história, né? Nós não sabemos bem o que é, mas quando Nosso Senhor Jesus Cristo conta essa história, ele está falando dele mesmo. Por quê? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, mesmo assim teve muita gente que não acreditou. Então, a primeira coisa que ele está dizendo assim, se eles não têm a humildade, a sensibilidade e a humildade de coração de escutar a palavra de Deus e acolher no coração, mesmo que eles vejam grandes sinais e prodígios, isso não vai valer de nada. Meus irmãos, eu quero fazer um questionamento para nós hoje. A segurança da nossa vida está em quem? Em Deus ou nas coisas? E outro questionamento. O que nós seguimos é o que nós escutamos de Deus, da palavra de Deus? Ou será que o nosso coração se fechou tanto que mesmo que acontecesse um milagre extraordinário na nossa frente, nós continuaríamos insensíveis? Então eu gostaria que no dia de hoje, primeiramente, você fizesse esse questionamento. Todas as decisões que você for tomar. Em quem eu estou colocando a minha esperança? Na vontade de Deus, no projeto de Deus, no sonho de Deus ou nas coisas? E depois que você se questionasse o quanto que meu coração é sensível à palavra de Deus. Vamos fazer o nosso diálogo com Jesus? A partir desse dia, então, da Quaresma, eu gostaria que você treinasse um diálogo. Então, talvez você nunca tenha feito isso e eu te convido a fazer. A meditação, ela precisa nos levar a um diálogo com Deus.
Então eu vou fazer aqui de forma espontânea e você também pode ir fazendo aí na sua casa. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, hoje o Senhor me interpela, me questiona com essas duas perguntas. Será que na minha vida a minha confiança está no Senhor ou nas coisas? Sim, Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu me sinto inseguro quando as coisas deste mundo não me amparam. Não me vejo, Senhor, sem a proteção da casa, dos bens, das pessoas, do dinheiro. Mas eu sou muito humano, Senhor, e fraco. Às vezes, quando falta alguma coisa, eu já me desespero de forma rápida, Senhor. Sim, eu percebo que todo o meu desespero que eu tenho vem de uma falta de confiança no Senhor. Jesus, eu te peço que a minha confiança esteja em Ti. Me ajuda a crescer nesta confiança, Senhor. Mesmo que eu não enxergue saídas para os meus problemas, mesmo que eu não enxergue solução, mesmo que eu não tenha apoio neste mundo, aumenta, Senhor, a minha esperança e confiança em Ti. Senhor, neste questionamento sobre a dureza do coração, eu também percebo que eu tenho sido duro. Muitas vezes eu não escuto a palavra com temor e tremor. Algumas vezes a palavra entra em um ouvido e sai no outro. Te peço, Senhor, neste dia, dai-me a graça de ter um coração mais dócil, mais sensível a tudo aquilo que o Senhor quer para mim. Tira, Senhor, a cegueira dos meus olhos. Abre, Senhor, os meus ouvidos e amolece o meu coração. Porque muitas vezes eu tenho sido duro demais, fechado demais, e eu preciso me abrir à Tua vontade. Me ajuda, Senhor. Dai-me esta graça. É o que eu vos peço. A vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, eu te convido, se você puder, tiver tempo, a partir de hoje, nas meditações, você já entendeu como que é a meditação, você leve ela para um diálogo, os 7 minutos depois que você tiver. Faça um diálogo com Jesus a partir disso. Tinha dado a sugestão, não sei se você fez, mas de ter também um caderno. Pode ser que te ajude a escrever a pergunta, o propósito e converse com Jesus. A nossa meditação não é uma aula, é uma forma de mastigar a palavra de Deus para que nós possamos conversar com Ele. Deus te abençoe.